Zino já está aqui com a gente para falar sobre a investigação, né? Mais uma novidade sobre a investigação da morte da palmeirense da torcedora Gabriela Anelli. Hoje, a polícia de São Paulo esteve no Rio de Janeiro e prendeu lá um homem que aparece em imagens de câmeras de segurança com um blusão cinza, de barba, de gorro e que, segundo o Ministério Público aponta, jogou uma garrafa que pode ter sido aquela que se arrebentou e atingiu a torcedora palmeirense, né? Aquele estilhaço que foi na garganta dela e acabou matando essa jovem de 23 anos. Agora há pouquinho, houve uma entrevista coletiva na sede do DHPP. O Lucas Josino acompanhou e tem as informações aqui pra gente. Josino, boa tarde pra você. Oi, Josa, meu amigo. A polícia fez um trabalho excepcional para rastrear esse cara. Agora há pouco estavam me explicando que houve uma sincronização de imagens, né, Josino? Para você, para a Ana, para todos os nossos ouvintes, a polícia fez uma reconstituição virtual desse caso, né? Usou a tecnologia para identificar esse torcedor que atirou, segundo a polícia, essa garrafa que foi em direção à torcida do Palmeiras naquele sábado à noite e acabou atingindo, pelo menos os estilhaços atingiram o pescoço da Gabriela Anelli, de 23 anos. Esse torcedor, ele está preso, foi preso na manhã de hoje, é o principal suspeito de ter matado a menina. Ele estava em Campo Grande, no Rio de Janeiro, pela manhã, quando foi encontrado. A polícia conseguiu a localização dele só hoje e conseguiu a ajuda também da Polícia Fluminense, da Polícia do Rio de Janeiro. Nesse momento, esse torcedor, o Jonathan Messias dos Santos Silva, é o nome dele, ele ainda permanece no Rio de Janeiro, mas deve vir ainda na tarde de hoje para São Paulo, vai prestar esclarecimentos, depoimento aos policiais do DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, e aí, depois disso, ele deve ser encaminhado para um CDP, um Centro de Detenção Provisória. E amanhã pela manhã passa por audiência de custódia para saber se a prisão temporária vai ser decretada ou não. A polícia fez essa reconstituição do caso de forma virtual a partir de imagens que foram obtidas pelo estádio, o Allianz Parque, também por câmeras de segurança da parte externa. E segundo a polícia, só esse torcedor, no meio da confusão, que atirou uma garrafa contra a torcida do Palmeiras. Mais nenhum outro. Por isso é o principal suspeito. Inclusive ele aparece numa imagem com uma blusa cinza, barba, que ele estava, ruivo. Depois ele entra no estádio. E aí quando ele entra no estádio, tem um reconhecimento facial que é feito pela biometria. E aí a polícia juntou essas imagens e chegou ao principal suspeito depois de ter identificado. Hoje, a diretora do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, delegado Ivaldo Aleixo, ela deu uma entrevista coletiva. Algumas falas dela chamaram atenção. A gente destacou uma sobre essa investigação e, além disso, ela inclusive vai falar que esse torcedor, depois de ter atirado a garrafa no meio daquela confusão, trocou de roupa, colocou uma camisa do Flamengo, estava com uma blusa cinza e entrou e assistiu o jogo. A Ivalda falou bastante sobre isso. A primeira coisa que foi feita foi individualizar a conduta daqueles torcedores, né? Quem que teria, porque naquela confusão ali, alguém tinha jogado uma garrafa, outro jogou um copo, então foi individualizada a conduta, foi identificado a pessoa, era um cara de barba, assim, assim, assim. E ele entra para o estádio logo depois, e ele é identificado, então, pela reconhecimento facial, né? Que tem lá no estádio, e aí era a mesma pessoa. Pois é, então essa é a palavra da delegada diretora do DHPP, a Ivalda Aleixo. Ela falou bastante sobre como foram as investigações nos últimos dias, nas últimas semanas, e disse que por parte da polícia há certeza de que ele cometeu esse crime, que esse é o principal suspeito do caso. Lembrando toda a história, no começo, o delegado César Saad, que estava à frente das investigações, havia prendido um outro suspeito. O Ministério Público do Estado de São Paulo pediu a soltura desse suspeito, uma vez que não havia prova suficiente. A Justiça aceitou esse pedido, determinou a soltura imediata dessa pessoa. Ele saiu e voltou para o Rio de Janeiro. O delegado do caso foi afastado e agora o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa que está na frente dessa história. E agora, então, prende um suspeito que deve passar por audiência de custódia e, segundo a polícia, foi quem atirou essa garrafa que provocou a morte da Gabriela Anelli, uma torcedora jovem de 23 anos que era apaixonada pelo Palmeiras. Joel e Ana. Agora, ô Josino,
Como que ficou provado que ele de fato matou a Gabriela? Porque eu estava até conversando sobre isso com o Joel aqui do lado de cá, né, do ar. Porque de fato tem a imagem de que ele atirou a garrafa, né, Joel? Que ele jogou a garrafa. Isso tá é provado. certeza. Não, ele jogou uma garrafa, mas foi a garrafa? Foi a responsável pela morte dessa jovem? O Ministério Público acredita que sim. A polícia também está acreditando. Com base no quê? O que mostrou, evidenciou que de fato foi o vidro da garrafa que ele estava segurando que atingiu a Gabriela? Agora já fazendo o papel do advogado do outro lado, né? Pra gente tentar compreender como é que esse caso vai desenrolar lá na frente. Pra ver se esse caso vai ser fechado mesmo, né? Exatamente. Como que a justiça vai compreender, analisar e receber essas provas? Olha, Joiana, a polícia fez essa reconstituição, inclusive a gente perguntou para eles se há provas suficientes para isso, né? Para determinar que foi ele mesmo que matou a menina. A doutora Ivalda disse para a gente que essa reconstituição foi feita passo a passo e também de ordem cronológica. Então, eles juntaram vídeos com o horário, mostrando no momento em que ele atirou essa garrafa, em uma visão, e no outro ângulo, a Gabriela caindo com a mão no pescoço, já sangrando. Segundo a investigação, nessa reconstituição, é a única e possível garrafa que teria sido atirada do lado flamenguista para o lado palmeirense. E só essa garrafa poderia ter atingido uma outra pessoa, estilhaçado, e os pedaços de vidro atingido a menina Gabriela. Então, para a polícia está muito claro que foi essa pessoa, que foi o Jonathan, o principal suspeito, que atirou essa garrafa e acabou matando a Gabriela. E ele deve ser indiciado pelo crime de homicídio doloso por dolo eventual, quando se assume o risco de matar. Não exatamente pelo matar, culposo, né? Sem a intenção. Exatamente. Não queria, mas assume que alguma coisa muito ruim, como uma morte, poderia acontecer ao jogar uma garrafa no meio de um grupo de pessoas. E aí a participação do Leonardo, aquele outro rapaz que chegou a ficar preso, tá totalmente descartada, Josino? Ou ele deve ainda entrar nesse inquérito? Totalmente descartada. Não há imagens, não há provas de que ele atirou uma garrafa, então por isso, segundo a própria polícia, a prisão dele foi feita de forma enganosa. Entendi. Equivocada. Só tem a prova de que ele estava ali no meio, de que ele não... Mais nada, né? De que ele fez a doutora mais nada. Ivalda criticou muito isso. Sim. Você se lembra disso? No início, a doutora Ivalda criticou. Falou, a gente não pode ser tão rápido assim se não tiver o material suficiente para comprovar determinada coisa. Agora, eu compreendi o seguinte, Josino. Estava em conversa agora há pouco com a nossa equipe ali da TV Band. Eles estão tentando produzir um material para mostrar mais ou menos como que a polícia agiu para chegar nesse cara. Como que foi essa reconstituição, para comprovar que a garrafa dele é a mesma garrafa que atinge a Gabriela. Você já viu aqueles desenhos antigos? Já viu como que eram feitos os desenhos rudimentares? Os primeiros que surgiram? Que você fazia um desenho, outro desenho, outro desenho. Uma outra página, né? Isso. E aí depois você vai ia jogando rodando assim as páginas. Ia passando os papéis ali, as paginazinhas, e aquilo ia dando um movimento. Eu entendi que foi isso que a polícia fez. Uma sobreposição de imagens que mostra o trajeto da garrafa. Então eu acho que a polícia vai conseguir comprovar que esse cara realmente atirou a garrafa, que acertou a Gabriela e matou a Gabriela. Agora, o entendimento do crime que ele vai responder vai depender de como que a justiça vai analisar isso, né? A comprovação ela vai existir. Agora, a interpretação do crime que ele vai responder vai ficar lá na justiça. Independente da polícia indiciá-lo por determinado crime ou não, nós vamos ter que esperar um pouco mais para sabermos como que o Ministério Público, como que a justiça mesmo vão proceder daqui para frente em relação a isso. Mas o mais importante já foi feito, que é você identificar o sujeito. Uma identificação como essa, ela consegue fazer e servir de exemplo para tantos outros grupos. Pessoas que vão para estádio para fazer vandalismo, para atacar garrafa em outros grupos, para atacar pessoas. Você tem que saber que hoje há um reconhecimento facial e através desse reconhecimento facial, inteligência artificial, você se fizer uma besteira ou um crime, você será identificado. Será pego. Não é Exato. mais como antigamente, sabe? Aquela zona lá, um monte de gente quebrando tudo e ficava por isso mesmo. Não fica mais. Hoje, através do monitoramento que a gente tem, dá para identificar cada cidadão. Por incrível que pareça,
É até difícil você acreditar, mas tá aí o resultado, tá aí um exemplo. Exatamente. Né? Bom, então transferência acontece hoje, em breve esse homem vai ser preso também, e aí agora é aguardar a conclusão do inquérito, né? Ver o que a Polícia de São Paulo vai oferecer para o Ministério Público, mas pelo que a gente está percebendo, a investigação, Joel e Josino, está no mesmo caminho do que o MP tinha apontado. Então, muito possivelmente agora a denúncia deve ser aceita e o caso, imagino que dado como concluído, né? Só com um personagem diferente, né? Exatamente. Então ele vem hoje, é isso? Foi isso que você disse, Josino? Ele deve chegar hoje aqui em São Paulo? Embarca agora à tarde para São Paulo e já vai direto para o DHPP para prestar depoimento. É Tá avião? ótimo. Vem de avião? Vem de avião. Então é rapidinho. Boa. Rapidinho ele chega em São Paulo. Ponte aérea, São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo. Esse cara jamais queria fazer essa ponte aérea. Mas é muito bom, cara, saber que a polícia tem base para isso, sabe? Tem condição técnica para isso. Esses casos, eles servem muito mais para isso do que qualquer outra coisa. Para você desestimular o mala, o sujeito violento que vai pro estádio. Sai aí louco para cometer crime. Valeu, meu irmãozinho. Um abraço para você, Josino. Valeu, Joel. E hoje tem jogão, hein?